Olá, comprador, tudo bem? Quem está falando aqui é Marcelo Dantas, para o canal Marcelo Comprador. Então, você está cansado de apagar incêndios, de estar recebendo demandas urgentes, com prazos impossíveis, sempre dizendo que é para ontem, o serviço tem que começar, e muitas vezes você não sabe o que fazer? São demandas que ocupam muito do seu tempo, são demandas que consomem muito a sua energia, e às vezes você não sabe como lidar com essas situações, não é verdade? Eu já passei muito por isso. E ainda passo até hoje. Existem essas demandas no dia a dia em qualquer empresa. Grande, pequena, média, não importa. Você sempre vai encontrar esse tipo de dificuldade. São pessoas que, de diversas áreas que precisam contratar um determinado serviço com urgência e da melhor forma possível. E obviamente você tem que fazer o seu papel de comprador, você tem que fazer as cotações, você tem que buscar os melhores preços, as melhores condições para a sua empresa. E eu vou te ajudar a minimizar esses impactos que esse tipo de contratação causa na sua vida, tá certo? Um dos passos, se você me segue ou conhece o meu blog Marcelo Comprador, tem diversos artigos falando sobre a metodologia do Strategic Sourcing. Essa metodologia é antiga, foi criada nos Estados Unidos por uma consultoria chamada Ed Kearney, e ela trouxe aqui para o Brasil no final da década de 90. E eu tive o privilégio de estar trabalhando em uma das primeiras empresas aqui no Brasil que adotou essa metodologia para compras diversas, né? Na verdade, serve para materiais e serviços, só que os exemplos que são dados, as práticas que são adotadas, sempre são mais voltadas para a parte de material. É muito pouco que você consegue enxergar, que você consegue ver através de publicações, enfim, do que quer que seja, sobre a parte de serviços. Então, como eu já estou aí na área de suprimentos, dentro da área de contratação de serviço, desde o final da década de 90, desde 1999, aprendi ao longo desses anos a utilizar bem essa metodologia ao meu favor, ao favor da área de suprimentos, obviamente, tá certo? Não tem fórmula mágica, eu não vou mostrar para vocês uma fórmula mágica de como resolver esses problemas. Essas demandas acontecem todos os dias, como eu acabei de dizer, em vários tipos de empresa, mas tem solução, tem como você reduzir, tem como você mitigar esses problemas justamente para focar naquilo que é importante, naquilo que é realmente que vai trazer retorno para a empresa. E esses gargalos você tem que ir eliminando ao longo do processo, para você ficar mais livre para justamente pensar estrategicamente, que é o papel do comprador. E a metodologia Strategic Sourcing incentiva isso, que o comprador pense cada vez mais estrategicamente. Acabou aquele tempo de comprador, era só emissor de pedido. Não existe isso. Isso daí é o conceito ultrapassado. O comprador ele tem que pensar estrategicamente, ele tem que contratar com inteligência, ele tem que saber utilizar as suas armas, suas técnicas para obter os melhores resultados para a empresa que ele trabalha, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o uso da metodologia, só que de uma outra forma. Uma forma mais prática, uma forma mais simplificada. Se vocês quiserem entender mais como é que funciona a metodologia, leiam os meus artigos no blog marcelocomprador.com.br, vocês vão ter mais informações sobre essa metodologia. Mas, aqui eu vou dizer 8 passos que você pode adotar para tentar mitigar um pouquinho essas contratações de emergência, essas contratações de urgência que sempre surgem para a gente no nosso dia a dia. Tá certo? Essa solução requer principalmente que você concentre um pouco mais de tempo, você precisa de paciência e precisa ter foco para você justamente saber o que você vai eliminar, como vai eliminar e de que forma vai eliminar, tá certo? Então o primeiro passo é você fazer uma lista de quais são os serviços mais recorrentes, ou seja, aqueles que são mais demandados pela área técnica, pelas áreas que demandam o serviço para você. E nesses serviços mais recorrentes, você vai buscar aqueles que têm o maior volume de solicitações. Depois você vai identificar quais são os fornecedores que já forneceram para você e com que periodicidade. Eles são aceitos pela área técnica, são aprovados tecnicamente, ou seja, já passou por um processo de homologação, certificação, enfim. Se você tem 1 ou 2 fornecedores, tem que buscar mais outros no mercado. Ou se você tem mais fornecedores contratados para esse tipo de serviço, tem 3, 4,
ótimo, melhor ainda, porque é com eles que você vai fazer essa cotação. É uma cotação simplificada, não exige muito critério para você fazer uma cotação dessa, certo? Você verificar se é possível contratar esse tipo de serviço por preços unitários, tá? Que é uma forma mais prática de você oferecendo para o seu usuário e ele poder utilizar isso daí da melhor forma possível. Depois que você identificar os serviços mais recorrentes com maior volume de solicitações, você vai identificar quais são os fornecedores que já atuam dentro da sua empresa fornecendo esse tipo de serviço, ou seja, prestando esse tipo de serviço para a sua empresa. Esses fornecedores vão ser a base dessa sua cotação inicialmente. Pô, entenda que o objetivo aqui inicial não é fazer um bid grande estratégico, é eliminar volume de serviço para que você possa se concentrar nos grandes bids. Não significa dizer que dentre esses serviços recorrentes que você identificou, futuramente você pode fazer alguma coisa mais estratégica, mais concentrada, mais planejada, mais bem elaborada. Mas inicialmente, como objetivo é justamente mitigar os principais serviços que são demandados e eliminar um pouquinho esse volume, baixar, reduzir mais esse volume para que você tenha tempo de pensar em outras coisas mais estratégicas. Então, depois que você identifica os fornecedores que executam esses serviços, vocês alinham com a área técnica se é possível contratar esses serviços por preços unitários. Aí você pede o apoio da área técnica e a gente vai montar uma planilhinha de composição de preços, justamente com os principais itens, pode ser 3, 4, 5, 10, não importa quantos, quais são os principais serviços que aquela empresa executa e que você mais demanda dela para você conseguir elaborar uma planilha. Nesse primeiro momento, atenção de novo, o foco é reduzir volume, então não é a preocupação de você estar fazendo uma coisa perfeita. O feito, nesse caso, é melhor do que perfeito. Você precisa reduzir volume. Então, você reduzindo volume, você vai conseguir ter mais tranquilidade para tocar bids mais estratégicos. Então, você solicita o apoio da área técnica, certo? Para definir quais são esses itens. Esse é o quarto passo que você precisa fazer. Depois que você definiu se é possível contratar esses serviços por preços unitários, você aciona a área técnica para ele te ajudar a itemizar esses serviços, tá certo? Em uma planilha, tá? Para que o fornecedor possa cotar. A itemização, aí ele vai definir, como é que vai ser cobrado isso aqui? Vai ser por HH, vai ser por metro quadrado, vai ser por metro, vai ser por hora, vai ser por metro cúbico. Então você vai itemizar e vai ter uma planilha de composição de preços para esse tipo de serviço. O quinto passo é justamente você relacionar, ou seja, você tem que identificar quais são aqueles que são mais simples e mais rápido de você fazer concorrência. Busque sempre pelos mais simples, porque se os mais simples e mais volumosos, certo, você consegue eliminar mais rápido, olhe o volume de serviço que você vai conseguir concentrar. Então, busque os mais simples primeiro. Então, aqueles que têm mais facilidade de você resolver de forma mais rápida. Depois, gradativamente, à medida que você for resolvendo os mais simples, você vai passando para os mais difíceis. Isso naturalmente vai acontecer. Naturalmente isso vai acontecer. Mas busque os mais simples. Seja simplista, seja objetivo. Então o foco aqui é você eliminar carga de trabalho. Se você quer eliminar carga de trabalho, reduzir carga de trabalho em cima de você, para que você tenha mais tempo para fazer outras coisas mais estratégicas, você tem que eliminar aqueles mais simples e passando para os mais complexos gradativamente. Tá certo? Depois, determinou isso daí, pronto, faça suas cotações. Mande ao mercado para aqueles fornecedores que você pré-selecionou para poder executar esse tipo de serviço. Busque aquele que oferece as melhores condições. Quando você identificou aquele fornecedor que oferece as melhores condições técnicas e comerciais para executar aquele serviço, você vai negociar com ele. Depois que se conclui a negociação com ele, já obteve o melhor resultado possível. Dica importante: esse tipo de serviço é recorrente. É um serviço que normalmente, certo, você tem um mercado fornecedor mais abrangente.
Então, se você já tem empresas especializadas para fazer esse tipo de serviço, aprovadas tecnicamente e que são concorrentes entre si, é salutar que você tenha mais de um contrato. Isso mesmo, mais de um contrato. Porque você ficar concentrado em um único só, você negociou com aquele, as melhores condições, beleza. Só que esse daí não pode ser o seu único fornecedor. Então, você, depois que conclui a negociação com ele, passa para o segundo colocado. Negocia as melhores condições possíveis daquele segundo colocado. Tenta puxar ao máximo, de preferência, equiparar, igualar as propostas. Como vai acontecer isso? Normalmente eu não revelo preço de um fornecedor para outro. Eu acho que isso é antiético, certo? Isso daí não agrega e isso daí deixa o outro fornecedor obviamente chateado, porque você teve um esforço, negociou, ele achou que ia ser o preferencial e aí você vai e abre seus preços para o outro também ter as mesmas chances. Não. Então tem que haver diferença sim, tem que haver concorrência sim. O que você tem que reforçar no momento em que você está negociando com esses fornecedores é quem apresentar a melhor proposta vai ter a preferência. E de repente, aquele fornecedor que ficou em segundo lugar, quando você solicita uma revisão da proposta, muitas vezes ele apresenta uma proposta até melhor do que aquele primeiro colocado. E isso daí é bom para você, então, e é bom para a empresa, obviamente, porque a empresa vai estar gastando menos. Então, nunca é interessante você abrir os preços do concorrente e não é ético, não é legal, não é honesto, não é íntegro que você abra o preço do concorrente, de um concorrente para o outro. E é estratégico para você que você omita essas informações, porque cada negociação é uma negociação. Então, quando você parte para a negociação com o segundo, muitas vezes você consegue condições até melhores do que a do primeiro. Quando isso não acontece, muito próximas, tá certo? Negocia também prazo de pagamento, quanto maior, melhor. Quem puder, dá isso daí como opção. Olha, quem tiver o melhor prazo de pagamento, o melhor preço, a melhor condição, é quem vai ter a preferência na hora de eu selecionar. E seja franco, seja íntegro, seja aberto, claro com o seu fornecedor. Você não é o único que está sendo contratado para esse tipo de serviço. Existem concorrentes, mas se você oferecer a melhor condição, você vai ter preferência na hora de eu te chamar para executar esse tipo de serviço. Tá certo? Então, o importante é que você, primeiro, feche a negociação com um, depois feche a negociação com outro e escolha aqueles que você vai formalizar o contrato. Caso um terceiro ou um quarto esteja com preços muito divergentes dos dois primeiros, esses podem ficar de lado por enquanto. Mas se estiverem próximos, 2, 3, 4 fornecedores, eu recomendo no máximo 3. E a cada ano você renovar essa concorrência. Essa concorrência é uma concorrência de curta duração, ou seja, um período até de no máximo um ano, e a cada ano você tem que dar essa oportunidade para que outras empresas também participem do bid e tenham a possibilidade de fornecer esse serviço para você. De repente aparecem novas empresas com melhores soluções, com melhores preços, melhores condições, e você tem que estar sempre aberto a receber esses novos fornecedores, certo? Então, o principal é que você tenha, né, como identificar aquelas empresas que oferecem as melhores condições, você negociar com elas. Obviamente você vai passar para a sua área técnica. Olha, eu tenho o contrato do fornecedor X, tem um preço melhor, do fornecedor Y tem o segundo melhor preço, do fornecedor Z tem o terceiro melhor preço. Então você tem essas 3 opções aqui. Até porque muitas vezes, a depender do tipo de serviço que você está contratando, por exemplo, se fosse uma locação de um equipamento, muitas vezes o fornecedor não tem disponibilidade de fornecer aquele equipamento naquele dia, está ocupado, está executando serviço em uma outra empresa, ele não tem disponibilidade. Nesses casos aí é bom que você tenha, obviamente, um segundo fornecedor, mesmo que a diferença de preço dele, o preço dele seja superior, mas você está precisando do serviço. O primeiro, que tem a melhor condição, não tem, então você parte para o segundo. Se não tiver no segundo, você pode ir para o terceiro, mas você já tem isso contratado. Você já eliminou a etapa de fazer cotação, de tudo isso. Você já tem tudo isso documentado. E você deixou isso bem claro para a área técnica e para, obviamente, sua liderança. Que esse tipo de contrato são contratos spot
para serem utilizados eventualmente sob demanda. Então isso é importante que aconteça, que você tenha esse tipo de contrato sempre na sua manga, porque esse tipo de contrato é que vai te dar mais liberdade para você focar nos bids mais estratégicos. E sempre não esqueça, formalize, deixe direitinho, documentado, certo? Contrato com validade de 1 ano, define as condições que foram negociadas, coloque a proposta que foi apresentada como anexo, tá certo? E isso daí tem que te dar um respaldo da sua área jurídica, para que você tenha todo o suporte necessário para estar lidando com esses fornecedores. Esses fornecedores, obviamente, eles também sofrem avaliação periodicamente, enfim, mas isso é um outro item que a gente pode tratar num próximo vídeo, tá certo? Nesse primeiro momento, o objetivo desse vídeo é justamente que você minimize o máximo o número de contratações spot, o número de contratações recorrentes que tomam muito seu tempo, para que você fique mais livre para lidar com bids mais estratégicos, com mais tranquilidade e com mais calma, e para fazer eles da melhor maneira possível, certo? Então, se você curtiu esse vídeo, dá um like aí pra gente, ajude a reforçar o canal, compartilha, visita lá o blog marcelocomprador.com.br. Lá tem diversos artigos falando sobre a metodologia estratégica Sussy, focada na contratação de serviços, tá certo? Meu foco aqui é contratação de serviços. Existem diversos outros canais, diversos outros compradores que já gravam vídeos aí falando sobre os processos de compras de materiais. Meu foco principal é serviços. Então, se você tem interesse em conhecer mais sobre essa área, tem interesse em aprender mais sobre a parte de serviços, cole comigo, aprenda e fica sempre aí ligado nos novos artigos e nas próximas publicações aí que eu pretendo postar para vocês. Valeu? Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.